Olá a todos! Neste vídeo eu vou conversar com vocês a respeito da regra 6 do livro 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, do Dr. Jordan Peterson. Bom, a regra 6 diz o seguinte: ponha a sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Iniciando essa regra 6, o Dr. Jordan Peterson cita casos de assassinatos, um que aconteceu em Connecticut e outro que aconteceu no Colorado. E o que aconteceu no Colorado foi numa escola chamada Columbine High School. E tanto um caso como o outro, tanto um caso que aconteceu em Connecticut como no Colorado, os assassinos eram jovens. Um dos membros do grupo que assassinou várias pessoas na Columbine High School havia escrito o seguinte: a raça humana é algo que não vale a pena lutar, só vale a pena matá-la. Dê a terra de volta aos animais, eles merecem a terra infinitamente mais do que nós. Pessoas que pensam dessa maneira, de acordo com Jordan Peterson, são pessoas que entendem que o ser humano, que o ser é algo injusto, que o ser humano em particular, ele é algo detestável, ele é um ser detestável. Essas pessoas, quando elas pensam dessa forma, elas se colocam como se fossem juízes, como se fossem inquisidores da realidade. Ele diz na página 148 o seguinte, que para esses indivíduos o mundo da experiência é insuficiente e mau. Logo, eles se sentem no direito de destruir tudo, de destruir as pessoas. O que está acontecendo quando alguém começa a pensar dessa maneira? Daí ele vai citar uma obra de Goethe chamada Fausto, uma tragédia, e essa obra de Goethe aborda essa questão de alguém que pensa que o mundo não vale a pena. O principal personagem, que é um acadêmico chamado Heinrich Faust, ele resolve negociar sua alma imortal com o demônio. E esse demônio se chama Mefistófeles. Em retorno, ou seja, ao negociar com esse demônio, ele quer receber tudo que ele desejar enquanto ele estiver vivo na Terra. E aí, em troca, a alma dele passa a pertencer a Mefistófeles. Nessa obra de Goethe, Mefistófeles representa o eterno adversário do ser, nas palavras do próprio Jordan Peterson. E ele tem um credo que é o seguinte: eu sou o espírito que nega, e com razão, pois tudo que existe merece morrer miseravelmente. Seria melhor que nada existisse. Assim, tudo que chamas pecado, destruição, para ser breve, o mal, é o meu próprio elemento. Quando Goethe escreve essas palavras, quando ele põe essas palavras na boca do personagem dele, do personagem Mefistófeles, o que, de acordo com Jordan Peterson, ele está querendo dizer aqui é o seguinte: é que esse sentimento destrutivo seria a chave para o elemento central da destrutividade vingativa humana. Tanto é que ele fez, o Goethe, no caso, faz com que Mefistófeles diga isso de outra forma, uma segunda vez na mesma obra. Pessoas pensam frequentemente de uma maneira mefistofélica. Ele quer dizer aqui que frequentemente as pessoas pensam na forma desse personagem, desse demônio na obra de Goethe. Elas pensam que nada vale a pena, então tudo deveria ser destruído mesmo. Só que raramente elas tentam levar a cabo aquilo que elas estão pensando. A quantidade de pessoas que pensam assim, mas não levam a cabo esse pensamento, ela é muito menor em comparação àquelas pessoas que pensam dessa forma e levam a cabo. Ele diz: sempre que nós experienciamos injustiça, seja ela real ou imaginada, sempre que nós somos presas da maldade de alguém, sempre que nós experimentamos o horror e a dor de nossas aparentes e arbitrárias limitações, a tentação a essa questão do ser que não vale a pena e de aquela tentação de querer amaldiçoar tudo, amaldiçoar o ser, desistir de tudo e pensar que tudo que existe deveria ser destruído, ela emerge. Por que pessoas inocentes sofrem tão terrivelmente? Vida é, na verdade, muito difícil. A vida é difícil. Cada um está destinado à dor e programado para a destruição, né? No sentido de estar fadado a morrer. Todo mundo tem esse destino, é um destino em comum.
Às vezes, o sofrimento é claramente o resultado de uma falta pessoal, de um erro. Seja ele intencional, deliberado, seja ele, digamos, resultado de uma cegueira intencional, deliberada, né? Ou uma decisão mal feita, mal pensada, ou mesmo por maldade. Em alguns casos, quando isso parece ser auto-infligido, ou seja, quando parece provocado conscientemente, isso talvez pareça justo. Pessoas têm o que elas merecem, você talvez pense, né? Você talvez conteste, ele diz aqui. Às vezes, se aqueles que estão sofrendo mudassem o comportamento deles, então a vida deles talvez se desdobrariam de maneira menos trágica, menos complicada, menos problemática. Mas o controle humano é limitado. A suscetibilidade ao desespero, à doença, à velhice e à morte é universal, ou seja, todos nós, em algum momento, podemos experimentar essas coisas, esses problemas. E com certeza a morte é o destino de todo ser humano. O ser humano não é mortal, né? Obviamente. Numa análise final, nós não parecemos ser os arquitetos de nossa própria fragilidade. Então, de quem seria a culpa? O Dr. Jordan Peterson vai mencionar rapidamente um caso que ocorreu em 2016. E ele vai dizer o seguinte, que quando uma pessoa chega, mata várias e depois comete suicídio, muita gente fala, nós não entendemos isso, por que é que esse tipo de coisa acontece? E daí ele mesmo pergunta, por que é que a gente finge que não entende o que está acontecendo? E ele vai dizer que Tolstói, há mais de um século atrás, entendeu por que é que isso acontece. E ele vai mencionar aqui, para fazer uma relação com o que ele está falando, a história de Caim e Abel, que é narrada em Gênesis. Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva, e Caim mata Abel. E de acordo com a narrativa bíblica, Caim comete o primeiro assassinato. Jordan Peterson diz o seguinte, os autores antigos da história bíblica de Caim e Abel entenderam porque é que alguém vai e é capaz de destruir outra vida. Eles entenderam há mais de 20 séculos atrás. Eles descreveram o assassinato, no caso, o primeiro assassinato pós-Éden, ou seja, após a saída do homem do Jardim do Éden. E não foi o assassinato somente de alguém inocente, mas alguém que era ideal, alguém que era bom. E o assassinato aconteceu de maneira consciente da parte de Caim para irritar Deus, para provocar o Criador do universo. Ou seja, Caim não estava somente querendo matar o irmão. Ele estava matando o favorito de Deus. Ele estava matando aquele que ofereceu um sacrifício que agradou mais a Deus. Portanto, ele queria provocar Deus de alguma forma. Hoje, assassinos nos dizem a mesma coisa, só que nas palavras deles, com outras palavras. Como pode o resto de nós lidar com isso quando um homem da estatura de Tolstói admite a derrota? Por anos, ele escondeu suas armas de si mesmo e não podia caminhar com uma corda na mão, pois no caso ele poderia, pelo que eu entendo aqui, ser tentado a se enforcar. Na página 151, Jordan Peterson vai citar um caso de um dos assassinos mais vingativos do século passado, que era uma pessoa chamada Carl Panzram. Ele foi traído, num certo sentido, por uma instituição em Minnesota que estava, quando eu digo traída, é porque essa instituição estava responsável por reabilitar delinquentes juvenis. E o que acontece quando essa pessoa vai para essa instituição para ser reabilitada? O que acontece lá é que ele sofre todo tipo de violência física. Ele fica muito pior do que ele era. Ele objetivou conscientemente e consistentemente a destruição. Ele começou, primeiro, odiando os indivíduos que o machucaram. Seu ressentimento cresceu até que seu ódio envolveu toda a humanidade. Sua destrutividade era focada de alguma maneira fundamental no próprio Deus, ou seja, ele começa odiando aqueles que o agrediram, depois passa a odiar todo mundo, e então ele odeia Deus também. Ele tinha ódio do ser, ele agiu como se alguém fosse responsável. A mesma coisa acontece na história de Caim e Abel. O sacrifício de Caim é rejeitado. Ele existe, ele está em sofrimento. Caim, em seu ódio, mata Abel, o favorito de Deus. E, verdade seja dita, o ídolo de Caim. Abel era para Caim o ideal. Caim está com ciúmes, com certeza, do seu irmão bem-sucedido. Mas ele destrói Abel, primeiramente, para
provocar Deus, para irritar a Deus. Isto é a mais verdadeira versão do que acontece quando pessoas pegam a vingança delas e a levam até atos extremos. A resposta de Panzram ao que ele tinha vivenciado foi justamente isso. Ele resolveu se vingar de tudo aquilo que havia acontecido com ele naquela instituição, onde ele passou parte de sua adolescência. Daí ele fala o seguinte: os detalhes de sua autobiografia revelam que ele era daquelas pessoas que Tolstói descreveu como fortes e logicamente consistentes, ou seja, capaz de efetuar o que estava pensando. Uma pessoa que não tinha medo de praticar o que ele fez. Ele tinha coragem de suas convicções. Verdadeiramente, coisas terríveis acontecem às pessoas e não é de se admirar que elas muitas vezes procurem por vingança. Claro, não todas, uma pequena parte delas. Debaixo dessas condições, a vingança parece uma necessidade moral. Observem a frase, parece uma necessidade moral. Como isso pode ser distinguido de uma demanda por justiça? Após uma experiência de uma terrível atrocidade, não seria o perdão apenas covardia ou falta de determinação? Essas questões me atormentam. Na página 152, no último parágrafo, Jordan Peterson vai citar um outro caso de um homem que também sofreu muito no passado quando era jovem, mas ele tomou um caminho diferente do de Panzram. Jordan Peterson não cita o nome desse homem, mas ele diz aqui que esse homem é um artista, ele é um indígena canadense e ele é um artista que esculpe totens, que é o que também a gente pode chamar de polo monumental. O totem ou polo monumental é uma estrutura longa e de madeira, geralmente feita de cedro vermelho, onde o artista esculpe figuras de animais, de pessoas, plantas ou outras coisas. O totem é um símbolo da cultura canadense, é um símbolo muito forte, muito presente na cultura canadense. E aqui, nesse caso desse homem canadense e indígena, e também artista, ele é vivo, o autor diz que esse artista indígena sofreu muito, ele passou um longo tempo no hospital quando ele era criança, incapaz de falar a linguagem da escola, deliberadamente isolado por sua família, abusado e atormentado. Jordan Peterson usa o termo broken young man. Ao pé da letra seria jovem homem quebrado, quebrado no sentido de destruído por dentro mesmo, não é no sentido literal, mas é no sentido de ele foi muito afetado psicologicamente, ele ficou muito machucado e ele começou a ficar com ódio. Ele detestava todo mundo. Ele machucava a si mesmo, por exemplo, através do uso de drogas e álcool e outras formas de comportamento autodestrutivo. Só que esse homem, que nessa época em que ele estava tomando esse caminho de autodestruição, né, de destrutividade, ele decidiu colocar um fim no alcoolismo, ele decidiu parar de beber. Ele decidiu que ele não ia odiar ninguém. Ao invés de continuar naquele caminho, ele resolveu tomar uma decisão para mudar aquela situação. Ele não precisava ficar se autodestruindo por causa de uma coisa que aconteceu com ele no passado. Ele decidiu ser uma boa pessoa. E aqui é uma coisa interessante. Essa frase de Jordan Peterson me chamou muita atenção. Especialmente a primeira parte. Ele decidiu ser uma boa pessoa. E então, ele fez tudo o que fosse necessário, tudo o que era requerido para ele levar uma vida dessa forma. Então, essa aqui seria, digamos, a chave. Ele resolveu mudar de atitude. Percebeu, né, que não adiantaria continuar naquele caminho de destruição ou de ódio às pessoas e decidiu mudar. Aquilo que havia acontecido com ele estava no passado e que ele deveria seguir em frente. Na página 154, ele diz que muitas pessoas que são abusadas na infância, elas não repetem os abusos que elas sofreram com os filhos delas. Claro que em alguns casos, certas pessoas que eram vítimas da infância acabam perpetuando aquilo que aconteceu com elas, mas na maioria dos casos isso não ocorre. E o que ele quer dizer com isso é que as pessoas, pelo menos a maioria, consegue fazer com que isso não se repita quando elas têm filhos.
E o que é que isso significa para Jordan Peterson? Que isso é o testamento da genuína dominância do bem sobre o mal no coração humano. Na página 157, falando sobre o sofrimento, Jordan Peterson diz o seguinte, que o sofrimento ele é a norma, ou seja, as pessoas são limitadas e a vida é trágica, a vida é sofrimento. Ele diz, num determinado momento desse livro, que vida é sofrimento. E que se você está começando a se tornar corrupto por causa disso, por causa desse sofrimento, então aí há alguma coisa a ser feita para que você não entre por esse caminho e não siga nesse caminho de destruição, de ressentimento, de vingança. Ele fala o seguinte, num tópico chamado Limpe Sua Vida. Considere suas circunstâncias. Comece pequeno. Você tem tomado vantagem das oportunidades que foram oferecidas a você? Você aproveitou as oportunidades que foram oferecidas a você? Você está trabalhando duro na sua carreira ou mesmo no seu trabalho? Ou você está deixando a amargura e o ressentimento, em outras palavras, te arrastar, te levar por um caminho de destruição, por um caminho que não é bom para você? Ele vai falar coisas, né, gerais. Você tem feito paz com seu irmão? Você está tratando sua esposa e suas crianças com dignidade e respeito? Então ele vai aqui fazer várias perguntas. Você já limpou a sua vida? Se sua resposta é não, ele diz, comece a parar de fazer o que você sabe que está errado. E comece a parar hoje. Não gaste seu tempo questionando como você sabe que o que você está fazendo é errado, se você sabe que o que você está fazendo é errado. Não precisa você ficar, como é que eu sei? Se você sabe que está errado, pare de fazer o que está errado. Pare de dizer aquelas coisas que fazem você fraco e envergonhado. Ou seja, não diga nada que faça com que você tenha vergonha depois do que você disse. Diga apenas aquelas coisas que fazem você forte. Faça somente aquelas coisas sobre as quais você poderia falar com honra. Você pode usar seus próprios padrões de julgamento. A vida é curta e você não tem tempo de consertar tudo por sua própria conta. A sabedoria do passado foi duramente ganhada e seus ancestrais mortos têm algo útil a dizer a você. Não reorganize o Estado até você ter ordenado sua própria experiência. Tenha alguma humildade. Se você não pode trazer paz à sua casa, como ousa tentar consertar uma cidade, tentar dirigir uma cidade? Deixe sua própria alma guiar você. Então ele diz que a consequência dessas atitudes, ele vai listando aqui, né, que as consequências desse tipo de atitude, de você parar de fazer ou de dizer aquilo que vai te causar vergonha no futuro, a consequência de você parar de culpar os outros, de tomar as responsabilidades que são responsabilidades suas, a consequência de tentar ordenar primeiro sua casa ao invés de tentar ordenar a casa dos outros, ao invés de tentar ordenar uma cidade, as consequências disso serão talvez muito boas. Você vai começar, ele vai dizendo aqui que você vai começar a ver mudanças na sua vida, né? Coisas boas vão começar a acontecer porque você está agindo de uma maneira que resultados bons são possíveis de acontecer. Ponha sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Bom, é isso. No próximo vídeo eu vou falar com vocês a respeito da regra 7, que é a seguinte: possua o que é significativo, não o que é expediente. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.